Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 30. Mateus 26, verso 30. E diz assim a palavra de Deus: E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, estamos na Tua presença. Fala, ó Deus, a cada um de nós através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E cantaram. Este foi um momento sublime entre os discípulos com Jesus. Este cântico, este hino, aconteceu depois da ceia e antes do Getsêmani. Na ceia, Jesus orou agradecendo. No Getsêmani, Jesus orou se consagrando, se entregando ao Senhor. E no meio disso, cantaram um hino. E é sobre isso que queremos refletir hoje, que celebramos a ceia do Senhor. A ceia, em especial, foi um momento extraordinário. Haviam já eles participado de outras ceias pascais, como era costume naquele tempo. Na época da Páscoa, separava entre a família e os amigos um cordeiro, ervas amargas, pão asmo, ou seja, pão sem fermento, e também vinho com que participavam entre orações, leituras da palavra. Mas aquela ceia era diferente. Jesus pediu que fosse preparado e tudo já estava de acordo com a vontade de Deus. Aquela ceia seria a última ceia que Jesus celebraria com seus discípulos antes de ir para a cruz. Aquele momento, Jesus reunido ao redor da mesa com aqueles que ele amava, com aqueles que ele caminhava, com aqueles com quem ele convivia. Era um momento muito especial na vida daqueles apóstolos e eles jamais esqueceriam aquele momento. Alegria, regozijo, paz. Era um momento especial na vida deles, pois Jesus já havia entrado triunfalmente na cidade e as pessoas com ramos de palmeira cantando Hosana aquele que vem em nome do Senhor. Agora estava Jesus com ele. Toma e faz algo bem diferente para aquela ocasião. Ele dá uma nova lição, um novo significado. Pega o pão, dá graças, parte e dá a cada um deles e diz assim: este é o meu corpo. Toma o vinho, dá graças e compartilha com cada um deles e diz: este é o meu sangue que é derramado por vocês. Aqueles homens ainda não haviam entendido o quão magistral, o quão significativo era aquele momento. Do passar do pão de mão em mão, do passar o cálice para que cada um pudesse se servir, da comunhão com o Senhor, do sorriso em cada rosto, das perguntas a respeito do que Jesus falava e mesmo do anúncio daquele que iria trair. Por isso, meus irmãos, a ceia teve um significado especial para os discípulos e para nós também, pois ficou a mensagem de tudo quanto Jesus Cristo fez. Quando celebramos a ceia, lembramos da morte, lembramos da vida, lembramos da ressurreição de Cristo Jesus e o que Ele fez por você e por mim, pelo sentido da igreja. E quando nos reunimos agora, mesmo à distância, este mesmo símbolo tem um significado tão especial na nossa vida e na vida da igreja, porque ela relembra aquele dia em que os discípulos estiveram com Jesus ao redor da mesa. Mas lembre-se, Jesus orou dando graças. Depois cantaram um hino e em seguida foram para o Monte das Oliveiras, e em um lugar específico deste monte, o jardim do Getsêmani.
Getsêmani era onde era feita a moenda da azeitona para extrair o azeite. Mas era isso que estava acontecendo ali. Era noite. Aquele monte estava silencioso como nunca esteve. Os discípulos, por outro lado, após um longo dia de tanta festividade, tanta alegria, tanto ensino, tanto aprendizado, estavam cansados. Podemos até dizer que estavam exaustos, mas perceba com atenção que Jesus pede que eles orem. Mas afastados que estavam, adormeceram. Jesus, por outro lado, estava separado um tanto de distância e ali ele orou. E ele orou por você, literalmente. Ele sentiu o peso do pecado todo do mundo em suas costas. Ele sabia o que viria, a dor que sofreria, e eu não estou falando da dor de ser crucificado. Estou falando da dor de suportar todo o peso do pecado, todo mal, toda injustiça, tudo aquilo que desde o início aconteceu e até hoje acontece. Jesus Cristo levou sobre si as nossas iniquidades, como está escrito, e Ele nos salvou. Mas naquele jardim, Ele orou por isso. O tempo passava lentamente, os discípulos adormeceram. Jesus por 3 vezes vai despertá-los, e por 3 vezes volta para orar, e clama ao Senhor: Pai, se for possível, passa de mim este momento, este cálice. No entanto, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E se cumpriu a vontade do Senhor. E o que acontece então, meus irmãos, que depois de Jesus ter orado, Jesus ter transpirado gotas de sangue, Jesus ter sido então servido pelos anjos que ali estavam, bem, Ele levanta. E esse é um dos momentos mais fortes dessa história da crucificação, porque Ele se coloca de joelhos e clama ao Senhor, mas Ele se levanta, meus irmãos. Ele se levanta, e se levanta para caminhar rumo à cruz. Se levanta para cumprir a promessa do Senhor de salvar o mundo. Ele se levanta por cada um de nós. Ele se levanta para que pudéssemos ressuscitar. Ele se levanta para que haja vida eterna em Cristo Jesus. E lembre-se, no Getsêmani, Jesus orou se entregando. Mas depois da ceia e antes do Getsêmani, cantaram um hino. E isso é extraordinário para que nós possamos entender o que aconteceu ali. Era um costume dos judeus naquele tempo, após a celebração da ceia, cantar o chamado Halel Pascal. Eram compostos de 6 salmos, do Salmo 113 até o 118. Do 113 ao 114 se cantava antes de celebrar a ceia. Depois da ceia, os salmos 115 a 118, em especial o 117 e o 118, e era cantado em voz alta por todos ali. Sabiam de cor como um hino conhecido, sabiam de cor como um hino que viviam, cantavam salmos como nós fazemos até hoje, com ritmo, com cadência, com temor a Deus, lembrando da importância de cada uma das palavras entoadas. Naquela ocasião, em especial, não haviam instrumentos, mas havia vozes, havia comunhão, havia ritmo e poesia, havia a palavra de Deus, e estava com eles o Deus da palavra, o Messias prometido. E agora eles estavam felizes e estavam em plena comunhão, e por isso cantaram um hino, que faço questão agora de repetir parte do que Jesus cantou com seus discípulos naquele momento. E diz assim o Salmo 117:
Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Amém. E eles continuaram cantando o Salmo 118: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. E assim segue este salmo, mas na parte final dele, no verso 22, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Eu quero lembrar, meus irmãos, que Jesus estava com eles. Aquele salmo se tornou vida, se tornou carne, se tornou o que eles viviam. E diz ainda: isto procede do Senhor e é maravilhoso demais aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Se eles soubessem que diante deles estava o Salvador de suas vidas, como eles entoariam ainda mais esse salmo. Ó Senhor, concede-nos prosperidade, bendito que vem em nome do Senhor, próprio Cristo. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, eu quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E com essas palavras, Jesus Cristo cantou. Com essas palavras, Jesus Cristo iniciou a sua jornada para a cruz. Em todos os momentos da nossa vida cabe um hino, um cântico, uma expressão de louvor. Pode ser um cântico de muita alegria, como eles viviam ali. Pode ser no momento de muita tristeza, onde pode-se dizer: com a minha alma clamo ao Senhor. Pode ser um momento de comunhão em família, pode ser na solidão da estrada ou mesmo da vida. Pode ser apenas a poesia, pode ser simples ou complexa sinfonia, mas em todos os momentos da vida cabe um hino. Mesmo que seja entre a ceia e o Getsêmani, mesmo que seja em qualquer momento, cantamos para agradecer, cantamos para adorar e reconhecer, cantamos para celebrar, cantamos também para orar, cantamos para aclamar. E sim, em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, em todo o tempo e de qualquer coisa há um hino a cantar. Jesus cantou antes de se ajoelhar e levantar para a cruz. Jesus cantou entre duas orações. E hoje eu convido você também a cantar.